Olá, tema de hoje, desafios nas epilepsias. No mundo são 50 milhões de pessoas com epilepsia e ainda assim o preconceito é muito grande. Afeta a autoestima, a qualidade de vida, retarda o diagnóstico. Por isso, como o conhecimento é um grande aliado, tenho dois convidados muito especiais de hoje. Vou apresentá-lo melhor a vocês. Estou falando de Daniel Braz. Ele é engenheiro mecânico, pós-graduado em marketing pela Fundação Getúlio Vargas, é executivo na área comercial no segmento de logística, pai de Rafael, de 11 anos, que convive com uma epilepsia rara, e é o atual presidente da ABE, Associação Brasileira de Epilepsia. Outro convidado é o Dr. Lécio Figueira. Ele é um dos maiores especialistas em epilepsia. Tem especialização em neurofisiologia clínica pelo HC, da USP, em epilepsia pelo Departamento de Neurologia da Faculdade de Medicina da USP, pós-graduado em Neurologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, atua também no Hospital Samaritano e na Divisão de Clínica Neurológica do Hospital das Clínicas, e é vice-presidente da Associação Brasileira de Epilepsia. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Lina, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês hoje para a gente falar de um tema que é tão importante. Prazer estar aqui, Lina, de novo, né? Para a gente bater um papo, né? Então, são muitos os desafios na epilepsia que a gente vai abordar no programa de hoje. Vamos começar pelo estigma, o preconceito. Ele realmente precisa ser combatido com mais energia, com mais foco. E esse é um dos princípios nas metas da ABE? Sim, total. Eu posso falar aqui não só representando a ABE, né, mas tendo um filho com epilepsia, né, uma epilepsia rara. Também tenho um pai diagnosticado aos 72 anos com epilepsia, né, e, de fato, quando a gente fala para as pessoas sobre a epilepsia, a gente percebe que muitas pessoas se assustam, né, acham, tem uma ideia de que a epilepsia ela pode ser assunto religioso, acha que é contagioso, enfim, de fato é algo que precisa ser combatido porque a epilepsia é muito comum, né? Então é extremamente necessário que a gente tenha ações para falar sobre o combate ao preconceito, ao estigma e a gente melhorar essa situação para as pessoas com epilepsia no Brasil. E, Lécio, epilepsia, preconceito, toda essa questão, esse universo acaba também retardando o diagnóstico. A gente pode falar que a gente tem um subdiagnóstico hoje no Brasil ainda? Sim, no mundo inteiro, Lina, existe um subdiagnóstico, existe uma proporção muito grande de pessoas que têm epilepsia que não estão diagnosticadas, e isso passa por vários fatores, né? Primeiro, a questão da procura e do reconhecimento, né? De achar, quando ele colocou uma coisa estranha, parece uma coisa religiosa, parece uma coisa meio, sabe, que não é uma coisa normal, a pessoa com vergonha de contar. E aí as próprias pessoas existe uma coisa chamada autopreconceito, né? Da própria pessoa não querer aceitar o diagnóstico de epilepsia. Então é muito comum quando você fala, a pessoa fugir e falar, não, mas eu não tenho epilepsia. Isso não está me afetando. E aí entra a questão de explicar o que é epilepsia, né? De que epilepsia é uma doença neurológica, uma doença cerebral. Isso é uma alteração do funcionamento do cérebro, não tem uma lesão por trás. E quando a gente fala que alguém tem epilepsia, porque eu sempre explico para os pacientes assim, que isso quer dizer só e somente só você teve pelo menos uma crise na vida, e existem vários tipos de crise, não são só as tônico-clônicas, as convulsões, você tem que ter tido pelo menos uma, e você tem um risco alto de acontecer crise de novo. Lógico, você ganha o diagnóstico de epilepsia, isso pressupõe, na maior parte das vezes, você deva tomar medicamentos para evitar que as crises voltem a acontecer, para não ter um impacto na sua vida e você poder seguir uma vida normal, o mais próximo do normal possível. Então, a gente fala que tem epilepsia, as pessoas associam com deficiência mental, com capacidade de que a vida acabou, e não, isso é um diagnóstico médico, isso pressupõe que você vai precisar de cuidados e provavelmente de medicamentos de agora em diante.
Foi bacana você já ter explicado para a gente o que é, afinal de contas, epilepsia e que não há apenas um tipo de epilepsia. Essa problemática da questão do diagnóstico, Daniel, no seu caso, que foi correr atrás de um diagnóstico de uma epilepsia rara, é uma questão que a gente também precisa dar mais importância, inclusive na qualificação profissional. Claro, total, Lina. A gente enfrenta na epilepsia um grande desafio de diagnóstico, né? Uhum. A epilepsia ela é uma das doenças mais comuns neurológicas, né? Por outro lado, a gente enfrenta um paradigma que a gente não consegue ter o diagnóstico precoce, isso ainda para os casos que são teoricamente mais simples, né? 70% dos casos da epilepsia, o tratamento ele é eficaz com um único medicamento, né, anticonvulsivo, né? Para esses outros 30 em que a epilepsia ela é refratária à medicação, imagina a dificuldade então que se tem, né? Então a gente tem hoje uma grande necessidade de capacitação médica para que a gente consiga reduzir esse tempo que o diagnóstico ele é alcançado hoje para os pacientes no Brasil. Doutor Lécio, nós temos centros especializados espalhados pelo país todo, hoje, para diagnosticar e acompanhar e tratar epilepsia? A resposta é ao mesmo tempo sim e não, entendeu? Sim, nós temos, assim, a epilepsia brasileira é muito boa, assim, a gente tem muita gente muito boa no Brasil. Existem centros bem capacitados e que podem fazer tratamentos bem avançados, que não fica devendo muito para o que tem no mundo afora, entendeu? Europa, Estados Unidos e Japão. Mas aí entram alguns problemas. Primeiro, que esses centros estão distribuídos de forma assimétrica no Brasil. Então, aquela coisa do norte e nordeste já bate aqui de novo na questão da epilepsia, que esses centros são basicamente na região sul e sudeste. E mesmo sudeste, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, mas principalmente São Paulo. Espírito Santo já não tem, e aí centro-oeste também não, norte também quase nada, e nordeste também quase nada. Não vou dizer que não tenha nada, mas é muito pouco, perto do tamanho do Brasil. E apesar de terem centros muito bons, eles conseguem atender uma proporção muito pequena da população. Então, ainda o tamanho do Brasil é muito pouco, o alcance é muito pequeno. E, assim, o principal dos últimos anos é que esses centros foram muito desvalorizados em termos do SUS no Brasil. Houve uma política negativa em relação à epilepsia no Brasil. Os centros de epilepsia brasileiros desenvolveram muito alguns anos atrás e alcançaram um patamar muito interessante porque houve um entendimento de que esse era um tratamento complexo e precisava ser valorizado. E valorizado, obviamente, custa mais caro fazer tratamento complexo. Os centros de epilepsia foram equiparados com centros de transplante, entendeu? Tendo a remuneração diferenciada. Mas o Ministério da Saúde cortou essa verba e, ao fazer isso, ele tornou inviável no SUS a realização ao segmento dos centros de epilepsia. Então, hoje, o que a gente tem é assim, a redução significativa. Então, o Brasil piorou nos últimos anos, então a gente consegue atender menos, consegue fazer menos avaliações complexas. Alguns centros fecharam, entendeu? Reduziram a capacidade, então é um problema, assim. Então, sim, a gente tem, mas precisa ter uma mobilização da população para exigir que eles voltem a chegar pelo menos no que estava do passado. Não sei se ter melhorado, né? A gente não sabe como andou para trás. Nós estamos falando, em termos de Brasil, nós temos aí uma epidemiologia. Quantas pessoas hoje nós temos com epilepsia? Então, se a gente pegar que 1%, pelo menos 1% da população brasileira tem epilepsia, e a gente tem mais de 200 milhões de pessoas no Brasil, a gente tem pelo menos mais de 2 milhões de pessoas. Não tem uma estatística, assim, não tem um censo brasileiro de epilepsia, não é uma doença de notificação compulsória, então não tem como te dar o dado exato, um dado que foi recenseado, mas assim, baseado na estatística, a gente tem mais de 2 milhões e 100 mil pessoas no Brasil com epilepsia. É muita gente. E é por isso que, e o que eu falei foram centros super especializados de epilepsia,
A gente pode até comentar isso, mas a gente precisa do básico, assim, a coisa começa no básico, assim, quando a pessoa chega num centro de saúde, de que o clínico tem a capacidade de entender que isso é epilepsia, assim como ele tem capacidade de entender que isso é hipertensão, que é um diabetes, que é uma tuberculose, que é hanseníase. Né? Existem programas no SUS para várias doenças que têm uma complexidade muito parecida no atendimento inicial, mas epilepsia tem que ir para o neurologista de cara. Então, o clínico faz o atendimento inicial e ele acaba fechando a porta para a maior parte dos pacientes, como o Daniel colocou aqui, daria para resolver de forma muito simples e ser tratado, mesmo em lugares com menos recursos. E aí, depois, escalonar para o neurologista e para o neurologista especialista é mais complicado ainda. Então, falta recurso no Brasil, faltam profissionais e falta treinamento. Eu acho que vale a pena, se vocês puderem nos ajudar, a população que está nos assistindo, tem sinais de alerta, sintomas que a gente pode observar em casa para a gente procurar o sistema de saúde? Daniel, começa aí, vai das coisas que você percebe que é o que mais as pessoas têm dificuldade de reconhecer, porque senão às vezes fica muita visão médica, né? Eu acho que primeiro a gente tem que trazer que a epilepsia ela se manifesta muito na infância, né? Então é importante não só pais, mas também em instituições educacionais terem um olhar, né, para manifestações que possam parecer uma crise, né? E qualquer suspeita, né? Hoje a gente tem um recurso que é o celular, né? Todo mundo tem um celular, né? A gente pode filmar, né? Para ajudar ao médico identificar e ter o diagnóstico. Grande parte do diagnóstico da epilepsia, o Lécio pode falar isso, ele é clínico, né? Nem todos os eletroencefalogramas eles dão alterados, né? Então, e aí o estigma e o preconceito, nesse momento, ele é muito... acontece muito, né? Quando as pessoas acham que as crianças estão tendo uma crise, né? A primeira reação, acho que da maioria das pessoas é refutar, né? Falar, não, isso não é uma crise, não é possível, não, meu filho não tem epilepsia, tal. Então, se tiver suspeita, tem que investigar e a recomendação é grave com o celular, isso pode ajudar bastante, né? Meu pai, por exemplo, ele só foi diagnosticado, ele tinha episódios de crise, né? Que, entre aspas, desmaiava, né? Quando era criança, mas ele não foi diagnosticado, ele só foi diagnosticado com 73 anos, quando a epilepsia ela volta a aparecer na fase idosa. Isso é comum também, ela aparece na infância, em muitos casos some na adolescência, na fase adulta ela começa a aparecer, e aí ela aumenta de novo a incidência na fase idosa. Então, atenção no momento, principalmente na infância, eu acho que esse é um ponto-chave. Aí eu acho que o Lécio pode trazer também um pouco mais de informação para complementar. Então, crise, assim, tem vários tipos diferentes. Então, assim, crise é qualquer coisa, assim, qualquer sintoma neurológico para essa ativação elétrica excessiva do cérebro, em que a pessoa, de repente, tem uma coisa estranha, que pode ser subjetiva, pode ser um pensamento estranho, aquela coisa do déjà vu, de repente fica meio distorce um pouco a realidade. Dura um certo tempo, em geral dura segundos, minuto, 2 minutos, já não é uma coisa muito prolongada na questão da crise. Nessa hora a pessoa pode ficar diferente, pode não conseguir comunicar adequadamente, ficar menos responsiva, ficar parada, piscar, ficar um pouco confusa e depois gradualmente ela vai voltando ao normal. Algumas vezes volta bem rápido ao normal, mas a maior parte das vezes demora um pouco. E aí tem a crise mais forte na convulsão, que a pessoa cai, se debate, pode se babar, né, ter aquela salivação, ficar roxa, morder a língua, a roupa. Então, mas essa é só um tipo, é a mais grave, é a que mais chama atenção, mas tem vários tipos. Então, como o Daniel colocou em criança, assim, qualquer sintoma que a criança tenha, de repente umas alterações diferentes, que duram um certo tempo, fica indo e voltando, fica se repetindo, isso pode ser crise. Se estiver atrapalhando o aprendizado, isso é muito comum em criança, começar a ter repercussão no aprendizado, no desenvolvimento, tem que sempre pensar nessa possibilidade e ser avaliado por um especialista.
E, como o Daniel falou, pode acontecer em qualquer idade. É mais comum em crianças e idosos. Hoje em dia é até mais comum em idosos do que em crianças. Mas pode começar em qualquer momento da vida. Esse é outro ponto importante assim, que confunde as pessoas. Mas como é que agora, aos 20, 30, 40 anos, eu começo a ter crise, ou aos 60 anos, mas eu não tive quando era criança. Não, isso pode começar mais tarde, e pasmem, assim, mesmo quando a pessoa já nasce com uma predisposição, uma alteração cerebral ou uma alteração genética, por motivos que a gente entende em parte, alguns melhor, mas não completamente, a pessoa pode demorar anos para desenvolver as crises. Então, assim, qualquer idade pode começar e é importante ser o diagnóstico e tratar. Né? Alerta perfeito. Eu vou precisar chamar um rápido intervalo e depois eu vou querer saber de vocês. É possível levar uma vida normal com epilepsia? Ok? A gente já volta. Okay. E você não sai daí, não. A gente volta já já. Caso você queira enviar perguntas ou sugestões, é só apontar o seu celular no QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Voltamos, hoje conversando sobre os desafios nas epilepsias com o Daniel Braz e o Dr. Lécio Figueira, da ABE, Associação Brasileira de Epilepsia. Então, é possível, eu gostaria de saber de vocês, é possível com a epilepsia levar uma vida normal, casar, ter filhos, estudar, trabalhar, enfim? Com certeza, a ideia do neurologista, do médico, que a gente está aqui não para manter a pessoa doente, mas para que ela possa ter uma vida normal. Então, assim, a maior parte das pessoas com epilepsia, elas não têm alterações mentais, assim, é outro mito, que fica achando que todo mundo tem epilepsia, tem alteração mental, tem dificuldade cognitiva. Então, assim, uma parte das pessoas tem, sim, mas não é uma coisa que é para todo mundo. Então, com o tratamento, você consegue controlar a crise na maior parte das pessoas, mesmo quando você não consegue controlar completamente, você consegue diminuir muito o impacto e permitir para a maior parte das pessoas que sim, que elas vão ter uma criança ter um desenvolvimento normal, poder ter socialização, aprender, ir para a escola, um adulto poder sair de casa, trabalhar, ter relacionamento, ter filho. Essa é a ideia do tratamento. Perfeito. Agora, Daniel, claro que nós temos aí, como vocês especialistas sempre mencionam, 70% mais ou menos dos casos, tranquilo, dá para controlar a crise e levar uma vida normal. Cerca de 30% que são as epilepsias mais resistentes até aos tratamentos medicamentosos. Mas sempre há o que fazer? Sempre tem uma linha de tratamento, né? Ainda para os casos que têm resistência medicamentosa, existem tratamentos alternativos, como, por exemplo, a neuromodulação, né, o VNS, que é estimulador do nervo vago. Um estimulador, ele é implantado subcutâneo na parte do peito, ligado no nervo vago através de fios, e ele estimula o cérebro e isso, de alguma forma, ajuda no controle das crises, né? No caso do meu filho, ele é resistente ao tratamento medicamentoso, a gente faz uso dessa neuromodulação e para ele funcionou. E só complementando, tem outras coisas a mais, né? Além em alguns casos é possível detectar uma lesão cerebral e fazer uma cirurgia cerebral retirando o foco da crise. E isso, assim, é uma coisa até que vem até antes do que o Daniel colocou da neuromodulação. Aí é uma coisa mais específica do tipo de epilepsia do filho dele. Em casos que tem uma lesão cerebral, você pode operar, e eu estou colocando isso porque até a cirurgia às vezes é curativa. Depois da cirurgia, a pessoa nunca mais tem crise. Tem dieta cetogênica, que é uma dieta com predomínio de proteínas e gorduras e muito pouco, quase nada, carboidrato, que muda o metabolismo, isso ajuda a controlar as crises também. Isso é muito usado em crianças, um pouco em adultos também, é possível, com epilepsia de difícil controle. Então, tem vários tratamentos cirúrgicos, tanto cerebrais quanto não cerebrais, como o Daniel colocou, a neuromodulação, o principal é o estimulador de nervo vago, mas também tem estimulação cerebral profunda, o DBS.
tem terapias com dieta e tem várias estratégias com medicamentos para poder controlar. Tem muita coisa, a questão é ter acesso a tudo isso, né, Daniel? Acho que um dos grandes desafios é conseguir não só passar da fase do diagnóstico, mas nos casos, depois que passaram da fase do diagnóstico, que esses 30% mais difíceis, eles precisam ir para profissionais que sejam especialistas na área, porque aí complica bem. Aí precisa de uma opinião muito, muito especializada para se tratar. E aí nós estamos falando, além de médicos, nós estamos falando também de equipe multiprofissional. Nutricionista, fisioterapeutas, ou seja, nós precisamos de uma equipe para olhar esse paciente de uma forma muito integral. Não, com certeza. Em muitos casos que a complexidade da epilepsia aumenta, é necessário ter esse acompanhamento multidisciplinar, né? E ainda trazendo até o que o Lécio colocou, né? Na medida que a gente aumenta a necessidade de um tratamento com drogas que não são de uso comum, né? A vida do paciente hoje no Brasil fica muito, muito complicada para ter acesso a esse tratamento, né? Então, a gente está falando de drogas, por exemplo, que são importadas, né? Então, tem epilepsias que têm uma medicação específica para o controle que a droga ela é importada. Tem drogas que ainda não estão aprovadas pela Anvisa, né? E a gente sabe que para alguns pacientes essa droga ela tem uma eficácia importante no controle das crises, né? Então, de fato, para esses 30%, a complexidade hoje de acesso a esse tratamento no Brasil está bem complicada. Bom, nós temos, pela própria OMS, Organização Mundial da Saúde, todo um plano de metas para dar maior visibilidade, impulsionar a questão das epilepsias no mundo. No Brasil, a gente precisa, eu diria, de políticas públicas mais eficazes nesse sentido? Vou começar, depois eu rebato com o Daniel. Com certeza absoluta, entendeu? A gente precisa muito que no Brasil exista uma conscientização maior de que a epilepsia é uma doença prioritária, que é isso que a OMS colocou, que a epilepsia, por 10 anos, vai ser colocado como um modelo de doença a ser atendida no sistema de saúde, porque a epilepsia é importante, porque isso vai ajudar a montar melhor o sistema para atender melhor outras doenças. Não é que a gente quer só atender epilepsia, mas assim, se o sistema de saúde em neurologia tiver uma capacidade melhor e conseguir atender melhor a epilepsia, ele vai conseguir depois atender melhor outras doenças neurológicas, então, de montar esse sistema. Então tem que priorizar a questão da epilepsia de política pública, desde a atenção básica, dessa vez de fazer diagnóstico inicial, de ter uma rede de atendimento em que assim quem tem uma doença um pouco mais complexa vai do clínico para o neurologista, vai do neurologista para o especialista dentro da neurologia, que a gente chama de epileptologista, para esses centros de epilepsia para ser tratado, para ter acesso aos tratamentos, e para isso é importante demais, Daniel, que eu vou passar a bola para ele, de que as pessoas que têm epilepsia, as famílias, ajudem a pressionar, assim. As coisas só acontecem porque existe uma demanda das pessoas para que funcione bem o sistema. Então, assim, a epilepsia ainda é uma doença que tem pouca demanda das próprias pessoas e famílias assim, de pressionar. E eu estou falando desde pressionar o governo na parte de ter médico no posto para atender, de ter remédio para ser dado, falta toda hora. Tem sempre pelo menos uma medicação de epilepsia que está em falta, o governo está furando, não está sendo dada. Tem muitos lugares do Brasil que essas medicações não são fornecidas da maneira adequada, e chega ao que o Daniel colocou, da questão assim, de pressionar. Por que é que no Brasil não está sendo aprovado, não foi aprovado, ou você está demorando tanto tempo para ter uma medicação disponível? Por que a Anvisa demorou tanto ou não quer priorizar a aprovação de um remédio e as pessoas ficam aguardando anos e anos um desenvolvimento tecnológico que já existe, está sendo usado? Para você ter ideia, uma das medicações mais importantes para tratar a epilepsia demorou 19 anos para chegar no Brasil. Isso é um verdadeiro absurdo. E aí, nesse sentido, esse é o papel que a ABE vem
fazendo há muito tempo, né, que é lutar pelos direitos das pessoas com epilepsia, né? Uhum. E agora, como foco a partir desse ano, a gente está trazendo a Frente Parlamentar Mista em defesa da pessoa com epilepsia, uma frente que já foi protocolada, ou seja, teve as assinaturas mínimas aí de parlamentares do Legislativo, né, deputados e senadores, né? E a ideia é que a gente traga essa frente como uma prioridade para que a população com epilepsia e toda a sociedade apoie, para que a gente consiga tirar da gaveta, né, e consiga colocar em prática todas essas políticas que a gente precisa para, no final, ter uma melhor qualidade de vida para as pessoas com epilepsia. Perfeito. Gente, nosso tempo acabou, mas eu queria um comentário final. Lécio, sobre, por favor, como lidar com uma pessoa diante de uma crise, que é uma dúvida muito comum por parte da população, e, Daniel, apoio familiar e apoio da sociedade. Lécio, começando com você. Vamos lá. A proposta nossa, assim, da BEG há alguns anos, é que a gente use um protocolo que a gente chama de calma, que é justamente o que a gente espera que as pessoas desenvolvam e aprendam, né? Se você souber antes, fica mais fácil. Então, ter calma durante uma crise. O calma, cada letrinha significa uma coisa. O C é que na hora que a pessoa começa a ter uma crise, aquela da convulsão, e ela cai ou está caindo, de deitar ela, colocar ela de lado. O A é de apoiar a cabeça. Então, coloca a pessoa de lado, apoia a cabeça. Não adianta ficar tentando destravar a boca, botar alguma coisa na boca, porque os dentes estão travados, você vai machucar a pessoa ou vai se machucar se você usar sua mão, seus dedos, afrouxar a gravata, roupa, afastar objetos próximos, que aí é o L, assim, localizar o que tem do lado, afasta tudo que ela estiver machucando. É comum, se a pessoa está se debatendo, se tiver alguma coisa, ela começa a ralar. Então, assim, é muito comum. Eu vi recentemente um paciente todo ralado, assim, nessa hora, apoiou de lado, virou de lado, apoiou a cabeça, localiza o objeto, afasta as coisas, afrouxa a roupa, tira óculos, não tenta travar a boca, e aí a gente vai para o M. C-A-L-M, monitorizar o tempo. Olha para o relógio. Todo mundo tem a impressão que dura uma eternidade quando está acontecendo uma crise, mas em geral essas crises, como você assim, a parte que a pessoa está se debatendo, está tendo a crise, dura em geral menos de 2 minutos. Então olha para o relógio, porque se começar a demorar muito, especialmente se passar de 5 minutos, é pouco provável que a pessoa vai parar sozinha, mas 5 minutos de relógio, não mental. Mental parece que durou uma eternidade, se vocês falam 10, 15 minutos. Mas aí é a hora que tem que chamar o SAMU 192, que as pessoas têm que ser levadas ao hospital. Ou se ela caiu e bateu, machucou, você vai ter que chamar o SAMU. E o último A do calma é acompanhar a pessoa, assim, ficar do lado, falar com calma, não apavorar, não ficar todo mundo de cima. A pessoa vai acordando devagar, fale com calma, porque isso dá um conforto e a pessoa vai devagar sintonizando. Não tenta segurar, prender muito. A ideia é só, eu brinco, de ficar de goleiro, para a pessoa levantar, não ir para a rua para ser atropelada, não ir para a janela e poder cair, não levantar, tropeçar e bater a cabeça, mas não ficar segurando a pessoa para não levantar, porque a pessoa não entende o que está acontecendo e ela reage. Eu brinco que aí é mais ou menos aquela coisa quando você tem seu pet, seu cachorrinho lá, se você tentar segurar ele para tomar uma injeção, ele pode te morder, entendeu? Ele não entende que você está dando injeção para ajudar ele. Naquela hora a pessoa está muito fora do ar, então não tenta segurar muito, é mais uma questão de falar com calma e deixar ela acordar devagar. Então calma, é o protocolo, está nas redes sociais, nos vídeos sociais da BS, sugiro que olhem, se você tem epilepsia, ou um familiar tem epilepsia, que mostre isso para as pessoas do teu trabalho, do teu convívio, para que elas saibam como lidar quando você tiver uma crise, entendeu? E não fazer nada de errado e poder te ajudar. Maravilha. Daniel, rapidinho, apoio familiar, apoio social. Ótimo. Bom, a epilepsia, o Lécio trouxe aí um percentual, né, estimado da população atingida, mas esses só são os pacientes. A epilepsia ela não atinge só os pacientes, ela atinge toda a rede familiar, né? Então, o que de fato atinge a população brasileira é muito mais do que 2 milhões de pessoas. Então, é importante, são muitas pessoas que precisam de ajuda, que precisam ter o direito de ter uma dignidade, uma vida melhor.
Para isso que a BE existe, para isso que a gente está aqui lutando por todas essas pessoas. E a gente fala tanto de política pública, que falta política pública, por isso que é importante todos nós aqui, que tem solidariedade com a causa, apoiar a Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com Epilepsia. Março Roxo está aí agora, esse vai ser o nosso tema por Março Roxo. Eu apoio a Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com Epilepsia. Ajude a gente, apoie, fale com seus amigos, com toda a sua rede de contato para também apoiar, para que a gente ganhe força e consiga colocar em prática políticas que são tão necessárias para atender toda a população afetada com epilepsia. Perfeito. Vida longa, viu? A ABE à frente à causa. E contem com a gente também. Obrigada, doutor Lécio, obrigada, Daniel, pela participação enriquecedora, viu? Obrigada a todos vocês que nos acompanham por aqui. Fiquem ligados para a nossa programação no YouTube e nas redes sociais. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Beijo, gente. Obrigada e até a próxima.